hoje na GEAC TV, Esperança, Tempo de Deus. Conosco, Cristiane Reis, Joaquim Tomé de Souza, Euzi Nascimento e nós. E vamos iniciar as nossas reflexões acompanhando o Pai Nosso, a prece ensinada por Jesus, na interpretação de uma criança, um áudio, um arquivo do Instituto Araguaia de 1977. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Olá! O tema de hoje, conforme já comentado, é Esperança, Tempo de Deus. E nós podemos começar falando sobre isso, conceituando o que é a esperança. A esperança é o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É uma confiança que a gente tem em que algo muito bom vai acontecer. É a fé. A fé em Deus, a fé, de que há uma saída para esse momento tão delicado em que nós nos vemos, que é a pandemia do coronavírus. Mas é interessante também pontuar, que a esperança também, de acordo com o dicionário, ela é uma das 3 virtudes teologais, ao lado da fé e da caridade. E a fé, nós sabemos que é a confiança. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos é trazido de uma forma muito clara que a fé é a confiança não só em Deus, mas a fé também em nós, essa confiança interna, nas nossas possibilidades, no nosso desenvolvimento, na nossa capacidade de aprimoramento íntimo e também a confiança no outro e, consequentemente, a confiança em Deus. Então, é muito bonito essa conceituação porque ela nos traz a confiança de que a humanidade ela pode progredir ainda mais, que a nossa ligação com Deus pode ser mais fortalecida, de forma que o desenvolvimento da nossa fé seja pleno nos 3 sentidos: a confiança em nós mesmos, a confiança no próximo e a confiança em Deus. E junto com uma das virtudes teologais, além da esperança e da fé, nós temos a caridade. E no linguajar comum espírita, a gente costuma dizer que a caridade é o amor em movimento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos, principalmente na questão do Livro dos Espíritos, nos é colocado de uma forma muito clara que a caridade ela é a benevolência para com todos, é a indulgência para com as imperfeições alheias e é o perdão das ofensas. Então, nós vemos que a confiança em nós, no próximo e em Deus, e o amor em movimento são as 2 virtudes que estão de forma muito íntima com a esperança, com esse desejo de que algo bom vai ser realizado futuramente em nossas vidas, essa alegria do porvir. E é interessante também que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um item no capítulo 19 que fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E isso é muito interessante porque a gente vê como que concorda com o dicionário tradicional da língua portuguesa que fala que a esperança é uma das 3 virtudes teologais junto com a fé e a caridade. E no Evangelho a gente vê que a esperança ela aparece entre a fé e entre a caridade, sendo a fé a mãe da esperança e da caridade. Emmanuel nos traz também um conceito muito interessante de esperança que fala que é a luz do cristão. Ou seja, é aquilo que nos ilumina, é o que nos reconecta com Deus e nos concede
uma capacidade maior de acreditar num futuro melhor, numa humanidade mais plena, no nosso desenvolvimento íntimo ainda mais profundo, né, nas nossas vivências das leis de Deus cada vez mais constante, né, no nosso dia a dia. E também, Emmanuel também nos traz que a esperança é a força de compreender e esperar. Então, junto com a esperança, nós temos a paciência, que é o saber esperar. Então, essa força de compreender e de esperar é caracterizado também como esperança. E é bonito porque à medida que a gente vai lendo os textos de Emmanuel e outros textos doutrinários, né, da obra kardeciana, a gente vai vendo o quanto que ler sobre a esperança nos clareia, traz renovação para as nossas vidas, traz conforto, traz luz para os nossos pensamentos. E isso fica caracterizado de uma forma muito clara em uma frase do Emmanuel que diz o seguinte, que a esperança é estímulo com que a providência divina marcou o crescimento e a elevação da vida. Então, é aquele bálsamo que nós podemos cultivar todos os dias no nosso coração, aquele bálsamo de que tudo vai passar, de que essa fase vai passar, e nós vamos ser pessoas melhores, pessoas com uma confiança mais plena em nós, no próximo e em Deus. E muito mais capacitados para exercitar esse amor em movimento chamado caridade. Então, como frase final, eu deixo para vocês, para ligar essa esperança com o tempo de Deus, né, com essa luz que nos ilumina, que é a esperança, e que consequentemente é a luz de Deus em nossas vidas, que tudo tem a sua ocasião própria e todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Então que nós possamos entender melhor esse tempo de Deus, esse tempo de pandemia, esse tempo de reflexão, de domar as nossas más tendências, da nossa transformação moral ainda muito mais profunda do que em outros tempos, que nós possamos deixar o desânimo, as angústias, a depressão, né, e tantos outros sentimentos maléficos que tanto nos perturbam de lado, para que nós possamos cultivar de forma plena a esperança no tempo de Deus. Que Jesus nos abençoe. Caros irmãos e irmãs, que as bênçãos de Jesus caiam sobre nós, por acréscimo de sua misericórdia para conosco. Hoje vamos falar sobre a esperança nos tempos de Deus. Esperança é um sentimento que nos permite olhar para o futuro e senti-lo em condições melhores do que o presente. Isso nos dá uma força para vencer todas as adversidades pelas quais estamos passando e sentir que dias melhores virão com certeza. A força da esperança tem sempre uma só direção, o futuro. Quando essa força nos invade a alma, sentimos um rejuvenescer da vontade de lutar, pois vislumbramos uma luz no fim do túnel. Essa força vem do espírito, que a transfunde ao perispírito e daí para o corpo físico, fornecendo uma energia extra para as nossas lutas de cada dia. Tudo se fortalece com a esperança. Na teologia cristã, a esperança não vem sozinha. Ela vem acompanhada da fé e do amor. Quando Paulo escreveu a sua primeira epístola aos Coríntios, cunhou no capítulo 13 e no versículo 13 a seguinte expressão: agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Vamos lembrar que a caridade é a materialização do amor, do sentimento de amor. Paulo nos definiu o caminho pelo qual nos dirigiremos a Deus. A fé nos liga a Deus, a esperança nos liga ao nosso futuro, com a esperança de sermos um espírito superior. A caridade, que é a materialização do amor, nos liga a todas as criaturas de Deus.
nessas três virtudes, a esperança intermedia a fé e a caridade. Quanto maior é a esperança, maior será a fé. Quanto maior for a esperança, maior será a caridade. Pois ela, a esperança, desobstrui canais energéticos em nossa alma. Ela produz uma energia interior, um elan interior, que cresce cada vez mais quando há esperança, quando ela está presente em nós. Num ciclo crescente de expressão, numa retroalimentação positiva que nos leva sempre a ter maior fé e maior caridade. É também de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 8, tendo por capacete a esperança na salvação. Nisso precisamos prestar atenção. Ele disse capacete. Capacete é um instrumento de luta, de esforço, de proteção, defensivo, e se encaixa na cabeça, símbolo de nossa ação mental. É preciso que tenhamos nossa mente blindada pelos nossos bons pensamentos e bons sentimentos, para que o esforço da não seja boicotado ou minado pelas forças dos sentimentos e pensamentos negativos, porque a lei da sintonia prevalece em qualquer circunstância. Atraímos aquilo em que estamos focados mental e sentimentalmente. Esta é a lei da sintonia. A força da luta se espraia por todo o nosso ser, e se estivermos blindados, protegidos pelo capacete da esperança, que é a nossa força mental e nossa força emocional positiva, a peleja sairá com a vitória do bem. Em cada situação da vida, a esperança está sempre presente, se a buscarmos, evidentemente, para prover-nos da necessária força para atingir o fim almejado. Entretanto, temos que despertar em nosso íntimo essa força ativa que a esperança nos traz. Cada pessoa, entretanto, tem um tempo próprio, individual, para a esperança se realizar. Entretanto, Deus é atemporal, mas Ele tem todo o tempo do mundo necessário para esperar a realização da esperança de cada um de seus filhos. Se a noite, espera o dia. Se a flor, espera o fruto. Se a crisálida, espera a borboleta. Podemos dizer como Emmanuel, no livro Vinha de Luz, capítulo 75, de nome Esperança. Capítulo Esperança. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Deus tem esperança de que cada um de nós façamos brotar a sua luz no tempo que nos é próprio. Para ter o tempo da realização de nossa esperança, basta esperar que Deus nos dará. Porém, não pode ser uma esperança passiva. Tem que ser uma esperança ativa, exercida com a vontade de superação. Por isso, tenhamos sempre esperança, porque Deus está sempre agindo. Deus nunca está parado. Deus trabalha sempre, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Nesses tempos de crise de todos os tipos e em todas as esferas da atividade humana, tenhamos sempre acesa a chama viva da esperança de que tudo isso vai passar. Tudo passa, nós sabemos disso, tudo passa.
só o bem permanece. Tenhamos fé de que Jesus está no comando deste grande navio que é o planeta Terra. Jesus tem a esperança de que os sentimentos e pensamentos benfazejos despertados por essa crise permaneçam em todas as criaturas depois que a tormenta passar. Espalhemos amor como uma energia que fortalece, para que todas as criaturas se sintam protegidas e amparadas, tendo a certeza de que estamos todos dentro da esfera mental de proteção de nosso grande comandante, Jesus Cristo. Muita paz. Amigos, eis-nos novamente juntos. A reflexão desta oportunidade de encontro será sobre esperança, tempo de Deus. Esperança é aquilo que mais precisamos no momento. E a esperança, ela é o alicerce da fé. E para que você tenha esperança, o que você precisa treinar em você? Aprender a fazer. Ser otimista. Procure sempre ver o melhor lado das coisas. Procure dar graças por tantas bênçãos, tantas, que recebemos continuamente. Então, é importante, sim, sabermos valorizar o que recebemos. E a maioria dos homens não percebe ainda o valor do tempo. E principalmente o que diz Paulo em Romanos 14,6, é que nós temos que ver que o nosso tempo ele é diferente do tempo de Deus. Nós somos muito ansiosos, nós queremos as coisas para ontem e às vezes não temos paciência de vivenciar aquilo que nos compete fazer no momento, ou seja, enfrentar circunstâncias inesperadas. Quando o inesperado faz uma surpresa, como esta pandemia fez com todos nós, e nós temos que nos reinventar, temos que descobrir novas formas de agir, como valorizar o tempo, como aproveitar a oportunidade que nos é dada para fazermos algo que valha a pena, que nós, ao deitarmos, pensemos: o meu dia foi muito bem aproveitado, o meu dia foi muito útil. Então vamos valorizar o tempo e alegre-se. Como? A alegria é fundamental. A alegria faz com que você reconheça a sua filiação divina. Por exemplo, nós somos filhos de Deus. E temos que reconhecer que Ele nos ama muito. É um Pai amantíssimo. Nós somos incapazes de perceber a intensidade do amor que Deus dispensa a cada criatura sua, incondicionalmente. Por isto, esta pandemia que assola o mundo inteiro, ela toda está sendo assistida. Estamos sendo todos seres humanos, terráqueos, protegidos, amparados, sustentados. E aqueles que padecem mais? E aqueles que partem para o plano espiritual? Cada um tem sua destinação. E vamos sentir que o amor de Deus nos dá tranquilidade, segurança, serenidade e aceitação. Para também constituirmos condição de sermos alegres, como a gente disse, nós temos que ter aquela forma reta de agir. E temos também que ter uma consciência asserenada pelo dever cumprido. Todos temos aquilo que nos compete fazer, que ninguém vai fazer por nós, nem no nosso lugar, que concerne a cada um de nós dar conta da nossa administração. Então, isso fará com que a gente se sinta melhor.
tudo isso se transforma automaticamente no que nós chamamos felicidade. Como perseguimos a felicidade e como é fácil trabalhar para que ela ocorra. Então, depende muito de nós. Vamos ver como alegrarmos-nos. Será que tem jeito de aprender a ser otimista, mais alegre, mais leve? Tem sim, principalmente se nós soubermos alegrar-nos com as coisas pequeninas de todo dia. Quais são as coisas pequeninas? Por exemplo, contato com a natureza. Contato com a natureza. A natureza é a presença de Deus consciente em nossas circunstâncias, à nossa volta. Então vamos descobrir poesia. Poesia é a linguagem dos anjos. Vamos descobrir poesia em pétalas de flor, na contemplação do luar. Olha, você já percebeu como é indefinível a luz do luar? Vamos admirar as maravilhas de Deus, os poentes, como é lindo um pôr de sol. Então, sejamos nós aquela pessoa agradecida por tantas bênçãos, tantas, que recebemos continuamente. Chovem as bênçãos sobre nós. Deus sabe o que nos compete, o que nos convém e como devemos agir para nos aproximarmos dele. Ele, nosso Pai Celestial, que é todo amor. Então Deus sabe, aguarda e respeita o tempo de Deus. É uma ideia que fica para você. E que nós sejamos conscientes da responsabilidade dos nossos atos. Nós nos tornamos felizes. Vamos parar de esperar que o outro nos faça felizes. Felicidade é uma construção própria. Esperança, tempo de Deus. É o tema que nos reúne hoje para a reflexão em torno do que nós precisamos aprender a considerar conosco mesmo para esse trabalho de nos mantermos de ânimo forte perante as situações críticas. Dizia Santo Agostinho que a esperança ela tem duas vertentes muito importantes. A primeira é a indignação e a segunda, a coragem. A indignação nos leva a não aceitar as coisas como elas são e a buscar uma saída. Saída que nós encontramos através do exercício da coragem de sermos nós mesmos. Porque de repente você se questiona, o tempo está demorando demais. Eu preciso sair dessa situação vexatória. Mas acontece que você é um espírito imortal. Pense em termos de eternidade. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Nós encontramos isso numa fala de André Luiz, no livro O Espírito de Verdade, na página Avisos da Criação. Verifique lá o quanto é importante. E se você tem a crença na continuidade da vida, você sabe que tudo se renova. E a grande esperança para o espírita é saber de onde vem e para onde vai. Porque todos nós somos filhos da espiritualidade superior. E todos nós que estamos por um momento no plano material, nós retornaremos à nossa verdadeira origem, que é o plano espiritual. Portanto, não existe fim, não existe extinção de vida, existe continuidade perene nessa eternidade que significa um tempo longo para o nosso aprimoramento contínuo. Então, nós nos recordamos do profeta Isaías,
quando, no capítulo 40 de seu livro, ele volta a falar sobre o socorro prestado a Israel. E ele conclama: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse versículo 31 do capítulo 40 de Isaías é altamente consolador, porque nos mostra a importância de alguma coisa fazermos com os nossos recursos interiores para que a gente saia das situações que nos comprometem o bom ânimo, que nos comprometem a possibilidade de crescimento. Voar alto como águias significa: você tem o domínio do tempo, você tem o domínio das circunstâncias, você tem a logística dos acontecimentos. E uma águia, no alto de seu voo, ela tem uma percepção 360 graus de todo o território à sua volta. E assim deve ser conosco. Não devemos ter uma visão tacanha e bitolada, mas nós precisamos ter uma visão ampla para que nós tenhamos condições de encontrar saídas para o momento que estamos vivendo. E Jesus, com relação a isso, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele nos ensina o Pai Nosso, já finalizando, nos falando sobre a necessidade de nós nos colocarmos às expensas de Deus em nossas vidas, diz o Cristo: não andeis, pois, inquietos. Por que a inquietude? Falta de confiança? Falta de confiança que compromete a esperança. A esperança que é um apanágio de todos os corações. Porque nós todos precisamos nos renovar. Como renovar? Emmanuel, em Vinha de Luz, na página Saibamos Confiar, ele deixa essa preciosidade. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Por que não confiar no divino poder que nos dirige? Por que não renovar as atitudes mentais? Por que não sair da tristeza para a alegria? Por que não sair do desgosto para o gosto de viver? Por que não sair do desânimo para o ânimo forte, na definição e na decisão de renovarmos-nos a nós mesmos todos os dias, todos os instantes? A esperança é o apanágio de todos os corações, quando Deus coloca em nós todos os tempos para que saibamos discernir para viver mais e viver melhor. Então, por isso, conforme diz o Eclesiastes, todos nós contamos com o tempo. Há tempo de semear e há tempo de colher. Então, escolha as suas sementes para que a sua colheita seja sempre positiva. Há tempo de amanhecer e há tempo de anoitecer. A vida segue, a noite chega, e insensato, esta noite mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Esperança, tempo de Deus. Situação que nos chama à possibilidade de sermos mais leves, mais livres, mais soltos, na esperança de viver a vida em paz. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos. Guia-me suavemente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse
pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Serves mesa farta de bênçãos, na presença dos meus inimigos, os meus defeitos. Unges-me a cabeça com o óleo do bom ânimo, e o cálice do meu coração transborda de júbilo. Certamente que a bondade e a misericórdia do Pai me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.